Olá a todos, bem-vindo ao nosso primeiro encontro online da Guest cá em Portugal. Espero que todos estejam em vossas respectivas casas, assim como eu, por conta dessa pandemia, e que está nos corações e mentes, assim por dizer, de todos nós, né? É o coronavírus que veio para mudar a nossa indústria. Quem conhece um pouco da Guest sabe que nós preferimos realizar eventos presenciais. Ano passado, nós tivemos um evento muito interessante em novembro, quando tivemos esse meetup que contou com mais de 100 pessoas em Lisboa, na Fábrica da Musa, mas, infelizmente, a realidade é outra. E, antes de começar, eu gostaria só de falar umas palavras em inglês para agradecer os colaboradores da Guest que fizeram esse evento possível. I'd like to thank you, Abby, the Global Events Manager, and Shelley for the development manager at Guesty for making this event possible. So, thank you so much. Bom, algumas dicas para quem não conhece muito o Zoom. Certifiquem-se de que os áudios estão corretamente plugados, estão a nos ouvir direitinho. Nós fizemos já alguns testes, então tá tudo do nosso lado, está tudo bem a funcionar. Nós não podemos ouvi-los, e por motivos óbvios, mas fiquem tranquilos, porque o evento está a ser gravado e ele vai ser enviado num e-mail posterior para que vocês possam ver novamente e compartilhar, ok? Durante o evento, vocês podem enviar as perguntas. Essas perguntas, é só vocês clicarem numa barra que tem ali embaixo, que tem Q&A. Pode enviar as perguntas à vontade, elas são anônimas, então não fiquem acanhados. Nós vamos aqui receber, filtrá-las e apresentar as principais perguntas, porque, pela nossa experiência, não dá tempo de apresentar todas, mas nós fazemos umas perguntas para cada um dos oradores. Uma dica para quem é novo no Zoom e está a ver a tela um pouquinho mais pequena, vocês podem fazer arrastar ela para o lado, e que aí ela fica maior e as nossas imagens ficam bem para o canto direito, ok? Espero que isso ajude. Vamos agora começar, então, com o evento. Para aqueles que entraram agora, meu nome é Roberto Brício, eu sou o Head de Marketing da Guest para o mercado europeu. Eu atuo presencialmente cá em Portugal, junto dos meus amigos Catarina Mendes e Caio Campos, no escritório de Lisboa. Eu já estive do vosso lado, trabalhar no alojamento local. Trabalhei para importantes empresas do setor. Uma delas é um dos nossos oradores hoje. E a minha função é costurar as parcerias e as oportunidades de negócios cá em Portugal. Eu crio essas sinergias com as associações, com as empresas prestadoras de serviços e muitas outras entidades da indústria, mas sempre com o intuito de aproximar a nossa empresa, que é a Guest, das necessidades dos seus clientes. Vocês não vieram para me ver, obviamente. O motivo da vossa presença são esses 4 grandes oradores. Eu quero, acima de tudo, agradecer a disponibilidade e participação dessas 4 pessoas que estão cá conosco: a Transparent, a Duin, a Altido e a Alep, que é a Associação do Alojamento Local em Portugal. Muito obrigado pela vossa participação. Em especial, agradecimento a todos vocês que estão cá presentes, ok? Apenas para uma rápida explicação da dinâmica do evento, ele terá a duração de 1 hora aproximadamente, já contando com aquilo que eu já comecei a falar. Cada convidado dará o seu contributo por aproximadamente 10 minutos, e esses contributos certamente são a respeito dessa nefasta era do Covid-19, né? Sinceramente, espero que essas dicas sejam úteis e promovam ações tangíveis no vosso dia a dia, do vosso lado, sejam empresas do alojamento local, sejam proprietários, sempre para fazer com que esse mercado seja um sucesso nesse momento pós-quarentena, pós-lockdown e abertura de fronteiras. Um pouquinho da Guest, para aqueles que não são tão familiarizados conosco, nós somos uma plataforma completa de gestão de propriedade para alojamento local. O propósito da solução da Guest é basicamente tornar mais simples e eficiente as complexas operações diárias oriundas dessa gestão do alojamento, né? Seja junto da vossa equipe operacional, seja através da automatização dos processos,
cada reserva, antes, durante ou depois, até, por exemplo, o envio do relatório CEF, nós fornecemos soluções completas para isso. E quem usa a nossa plataforma sabe que nós temos sempre uma visão muito holística da vossa operação, da vossa gestão. Nesses tempos de restrições, como estamos a viver agora, saber otimizar o vosso tempo e dos vossos colaboradores praticamente virou algo fundamental. Acho que vamos ver aqui a apresentação do Gonçalo a falar um pouco disso, mas assim, a Guest, ela tenta ser um ponto central tanto dos canais de venda como outros prestadores de serviços que possam vir a utilizar, por exemplo, a Duin ou a Transparent, que estão cá conosco, e com isso evita aquela famosa situação de, enfim, vários logins e logouts ao mesmo tempo, múltiplas janelas de browsers e aquela coisa que a gente vê normalmente, a nossa equipe as equipas de reservas a lutar com aquele tipo de dia a dia que é muito difícil, né? E também para facilitar a equipa de operação que fica fora do escritório, nós também temos um aplicativo móvel que tem praticamente todas as funcionalidades do aplicativo desktop para ajudar para quem está fora a fazer os check-ins e check-outs e aproximar um pouco mais da realidade de cada uma das reservas. Empresas que investem em tecnologia, por exemplo, que precisam de conexões com API para juntar com softwares de faturas e coisas assim, tudo isso é muito bem documentado. Nós temos essa possibilidade para os nossos clientes, para que a gente possa fazer uma integração total com a vossa infraestrutura. Mas, enfim, só um pouquinho da Guest, e para quem não conhece, vale entrar no site, pedir uma demo em português, e aí cada um pode fazer a pergunta que mais pertinente de acordo com a realidade da vossa empresa, tá bem? Uma questão importante que não é sobre a Guest, mas é um trabalho muito interessante que nós temos feito, assim, o impacto do coronavírus nas nossas vidas, na economia, no turismo, no ecossistema do alojamento local tem sido tão arrasador, né? E a Guest criou, então, esse centro de informações online sobre o corona. Se vocês acederem ao coronavírus.guest.com, nós estamos constantemente a incluir novos posts com dicas, como basicamente esse centro de informações que vocês encontrarão conselhos, ações a serem tomadas, soluções tecnológicas e muito mais. Sempre para ajudá-los a fortalecê-los durante essa crise. Então, convido todos a acederem ao link e conferir a nossa coleção de artigos. Chega de Guest, vamos aos nossos oradores de hoje. E com isso, para começar, eu quero iniciar com a apresentação que vai ser do Pierre, vai ser o Pierre, CEO da Transparent. Ela será em inglês e mostrará dados exclusivos e importantes sobre o nosso mercado e a visão do mundo pós-Covid. Ele será seguido pela Verônica Figueiredo, que é cofundadora da Duin, e vai falar sobre terceirização de serviços, sobre melhores práticas de higienização nas propriedades, enfim. Em seguida, teremos o cofundador da Rent Experience e atual cofundador da Altido, Gonçalo Ribeiro, que nos conduzirá, de certa maneira, através dessa discussão sobre as melhores práticas a serem implantadas por titulares e gestores. E concluiremos com uma das vozes mais atuantes no mercado do alojamento local e que combate guerras diárias, como ele gosta de dizer, nosso presidente da Alep, Eduardo Miranda. Então, vou começar a falar inglês para introduzir o Pierre e vamos em seguida com os demais oradores. Our first speaker comes from Madrid, right? This gentle guy that I truly admire and that is a great guy to hang out with, Pierre. Welcome. The virtual stage is yours, please. Thanks, Roberto. Thanks for the kind word. Hi, everyone. And sorry I cannot do it in Portuguese. I have no excuse because I studied my master in Lisbon and I started this company. The first 6 months of Transparent were actually in Lisbon as well. So I have no excuse today, but I have to be in English. Anyway, I'm going to share my screen. You can let me know if you guys can see it well. If you can just show me a thumb up. Yeah, cool. Super. So yeah, thanks everyone. I hope everyone is safe. Basically, today I want to walk you through some high-level data that we've got gathered, maybe a small drill down into obviously the Portuguese market, since most of the attendants are from there. And obviously this is just to start and open a conversation. If there is any additional data points, we'd love to have that further conversation in the Q&A or even offline. Just a few words maybe about myself and about the company. As you said,
Roberto. I am the CEO of Transparent. We're a market intelligence company for vacation rental. So we've built a platform that helps property managers and real estate investors take decisions in the short-term rental space. So we track 34 million listings, and we act with everyone within the hospitality, from tourism board to investors to property managers, obviously, and hotels. So that's just about us, but maybe let's jump into the topic. As it's, no surprise for everyone, we're living an historic crisis today that is both, a health crisis, but also an economic one, and that is, combined with a mobility crisis. It's, unprecedented. We've never seen that before, and that is obviously impacted first the travel industry, and among others, us. So what we've done at Transparent, we've put together a small landing page that is right there. So if you go on ctransparent.com, you'll see a pop-up that shows up, and we load continuously data. So I invite you to go out and check it out. But today I will extract some information from there, and I've added a few more. And this is what I'm going to walk you through today. So I want to first talk about the general impact, right, that we've seen on this crisis on our industry. Okay, to start with the big picture. So I'd like to start with this slide that shows the impact on the different OTAs. So, there is no property manager nowadays that are listed in the stock exchange. So the value of all of our companies are not reflected in the stock market, but it's interesting to see as a reflection of our industry, the stock market of the OTAs. So if you look at what happened at some point in time, some of the OTAs lost, more than half of their value. This is more than 40 billion that disappeared like this in an instant. And all of this basically is generated with, the fees that this company make with our market. So it shows two things. First, that the impact is huge, but also that it's, investors have sort of set up a floor here, and that right now it's been, sort of stagnant. So I invite everyone to keep an eye on this, because it tells a lot about, our industry in general. Now I'm going to move a little bit more about, our data and our industry directly. So in here, what we've tracked are the number of reservations this year versus last year, week by week, on the main OTAs. So to show it's, it is basically impacting everybody. The year started more or less great for everyone. And then, compared to last year, and then week 5, week 6, it started decreasing in reservations. And now, most of the OTAs are experiencing minus 95% in reservation versus the same week last year. So this was at the end of the data at the end of March. Okay, so across the OTAs, there is basically no survivor. Everyone is impacted pretty much the same. If you look at the country situation, so I added Portugal in here because in our website, we just had a few other countries. I added Portugal. Just to give you an idea here, we're using tens of thousands of reservations to look at the comparison versus last year. And what we see here is that the year actually started pretty good in Portugal. This is the green line, obviously. So it started pretty above the other markets. I would say that the sample is slightly smaller. That might be biased for that, but it's still a general trend that shows that, the market was starting great, and starting maybe 1 week after the others, the decrease hit. Obviously, Italy is the one that was, sort of 1 week ahead or 2 weeks ahead everyone else in terms of drop of reservation. But now every country in average is down at minus 97%. So if you remember, the OTAs were down 95%, while the market in general is down 97%. It means, there's even less direct reservations in the market. So overall, no surprise here. It's obviously very bad, and basically our industry is in complete pause for the days ahead. But we'll come to that in a bit. Another trend that we've seen that is interesting is the increase in length of stay. So I'm sure some of you will have noticed the few reservations that have come since the start of the crisis, if you want. In Europe, at least, are longer lengths of stay, so almost double. And this is just global, but if you look at certain markets, it's actually even more. So we've seen, it's not rare to see 2 weeks or 30 days reservation come in from people who wanted to escape and just, flew over last minute and tried to escape. So this happened quite a lot in the US. We've seen that because they were hit a little bit after, and I think the requirements were a bit less, let's say, aggressive at first. Compared to Europe, but in general, we've seen this increase in lengths of stay. Okay, so that's just some high-level numbers I wanted to share with you.
And now if we drill down a little bit about something important is the supply, the total inventory of properties that are being rented and that we eventually make part of, right? So in Portugal, this is our tracker. What we've seen is that this is the growth year on year of the inventory. So in blue is this year, in orange is last year. This is taken out of one of our dashboards. And what you see here is that until March, basically, we had quite a huge growth in supply, 28% additional inventory coming. So this is inventory that is listed on the big OTAs and that we deduplicate across the multiple platforms. Okay, so we had 28% more supply listed, which is quite impressive for a market such as Portugal that is mature. Vacation rental is not a new thing. It's been existing for many, many years. And there's still, a significant growth, especially if you compare to other of the sector of the travel space. So what happens now is that we've got, a similar amount of supply because, basically the crisis has not impacted much, but much less demand. And obviously we need to see how this is going to reactivate and who's going to manage to capture the first demand when it's back. In terms of supply, I just wanted to show you this because I think this is interesting. These are our estimates of what are multi-listing hosts versus single listing hosts. Okay, so the majority of the data we gather is from multi-unit hosts. So majority of the inventory in Portugal is managed professionally. And these are, the companies and basically the properties that, we believe are going to be able to drive the better the demand once it's come back, given it's going to be more professional and more adapted to the new world of requirements that I'm sure our friend from Duin will talk to us in a bit. Okay, so the message here in supply is same amount of properties. We haven't yet seen the decrease in supply or properties getting off the OTAs. The properties are still out there. And now I wanted to, so I'm gonna shift over here to the report. So this is just a report we put together this week. We loaded it in our dashboard, so you see you've got a number of information here, but this one is a dynamic report that you can filter by. And there's, I think, 200 or something markets in here. And I'm just looking at Albufeira as an example, or sort of a more leisure market, to see how our estimation of demand from a year to another have impacted. So you can see that the demand has been maintained quite high compared to where it was last year. Obviously, there's a lot of these things that are still no-shows and things that haven't been really been able to cancel. But overall, today we're at a decrease in demand by 60%. So we still are pending some cancellations to arrive to our system, but basically it shows, a bit of a more defensible position than the urban that have experienced a higher decrease. So if we drill down also a little bit as well, you'll see, these markets, Albufeira hasn't been saved from cancellation. There's been quite a high ratio as well of cancellation, especially, around March 25th. And then it's been slowly less cancellation, but simply because there's less reservation as well to cancel. And if you look at the evolution of prices, so here I've got it since February, you can see that the average rate for this year, and this doesn't say, but basically it's data for June. I see it's right here. So for the month of June, you can see that the rates has varied a little bit, but nothing drastic. This is not a crisis about prices. It's about demand. There is no demand. You can change your rate. It's not going to change. So people have not overreacted. They haven't, killed the market and putting very, very low rate, at least for these months of June that we're tracking here. It's within, normal variations. And this we've seen pretty much in every market. Okay, and then what I was saying about supply is you see week over week, pretty much the number of properties have stayed the same on these top OTAs that we're tracking. So I'm gonna rush through this because be looking at Lisbon, maybe, well, we can, I'll let you guys, if we've got anyone, and I'm sure you've got from Porto, I'll let you check it out later, but you see here the decreases have been more accelerated on the urban side, and there is, a more pronounced on decrease in occupancy versus last year. You can see right now we're, less 83%, and again, this was without some no-shows and without some last-minute cancellation that haven't really hit the system. If we look at this, what's interesting is you see the cancellation or sort of the drop in demand started in March 13th, which is pretty much when here in Madrid, at least,
I remember we entered into lockdown. In Spain, at least the drop was 1 week earlier than that. And you see here the cancellation has just been huge. There's been so much calendar that has been canceled and put back because overall there's been the Easter period, which is already an interesting moment for Lisbon, and obviously it's really hard. And you see rates, similar things here. Rates haven't decreased by so much. They've been maintained quite a lot, decreased from March 24th, but nothing terrible. So we'll keep monitoring this. We'll keep loading data. There is also Porto in here. So if you want to have a look at Porto, that's also doable. And if there's anything you want to drill down or the methodology, we're happy to walk you through it in a separate call, answer the questions. Okay, so that's briefly what I wanted to show you. Well, we've got a little bit more, maybe 1 more minute here. I wanted to show you, in general, the cancellations on urban versus leisure. All right, sorry about this one. It's this one. And what I wanted to show you is that, basically leisure has been hit a little bit after urban markets. And when I say leisure, I mean traditional, holiday destination versus more urban that are traditionally a little bit more, about weekends and sometimes also even professional reservations. So what you see here is, overall in the world, leisure entered with a delay in the crisis, but basically are at the same levels now. But I wanted to finish around this chart because what we believe in Transparent is that there's a big opportunity for leisure to reopen the market after lockdown. Everybody's stuck at home with the family for so many weeks. You guys are entering your 4th, 5th week as well. And, I'm sure that there will be demand, even though it will be much more local, there will be certainly demand for more leisure, more isolated property. And I think leisure will have a great opportunity to reopen this market. So what we're going to do is continue tracking these numbers to see when the inflection point is and when it's the moment to go out and track this renewed demand, okay? And just here to show you some last numbers, this is the number of domestic versus international travelers we've got in our database from the main OTAs. So you see most of the demand, as you are well aware, is international for most of the markets. And what that means is that, we're hoping that there will be able to have a shift, that local demand will be able to shift and represent a bigger share of the market for next year. So prepare for domestic demand or for local demand, maybe some Spanish who can go by car, get ready for this demand and definitely market them because, for US, British traveler is going to be much, much harder. And last word, just to share some hope and some good words for the end here, because I know it's hard on everyone's business and we know that firsthand. Basically, this is a survey that a friend of mine prepared among travel professionals. And here, what we have is the guess of every travel professional on which industry will go out stronger from this industry, from the total travel landscape. And I'm happy and pleased to see that alternative accommodation, what they call short-term or vacation rental, is actually in the top sector that the professional from the industry think are going to go out and relatively stronger from there. So I'm very happy to see we're there. This is very encouraging for the industry, and I think it's true. We have amenities to prepare for some level of isolation. We have great properties that will be able to solve the needs of after so many days under lockdown. And I truly believe that there will be great opportunities for us after this. So that's it for me, Roberto. I think I didn't go too fast. And anyway, there's any question, I'm happy to take them also offline and continue the conversation. All right. Thank you so much, man. I really appreciate it. Very nice insights, although the situation is scary, but that's reality. Well, my second guest is Veronica from Duin. And I'm glad to have you here, Veronica. And I'm excited to listen to what you have to say. Please. Boa tarde a todos. Vou partilhar a minha apresentação. Como o Roberto já vos disse, e se calhar alguns de vocês já até conhecem a nossa empresa, peço desculpa, estava logo no fim da apresentação.
eu sou uma das cofundadoras da Doin, e Doin é uma plataforma especializada em serviços de limpeza e de lavanderia. Com toda a situação, tivemos que aprender ainda mais sobre as limpezas, muito mais sobre as desinfecções, porque realmente a situação é extraordinária, exige também medidas extraordinárias. E queria partilhar convosco um bocadinho sobre estes conhecimentos que conseguimos adquirir nas semanas passadas. Doin recentemente lançou também um serviço de limpezas com desinfecção. No entanto, o que é que queria vos falar aqui um bocadinho? Bom, em primeiro lugar, mesmo uma limpeza normal, fora a situação do Covid, tem que necessariamente incluir alguns elementos de desinfecção, por exemplo, nos espaços mais sensíveis à contaminação, como as casas de banho ou superfícies onde são confeccionados alimentos, e isso uma limpeza normal profissional já deve providenciar. Agora, tendo em conta as circunstâncias, o que é que posso vos sugerir para terem em conta? Os serviços de desinfecção, e se calhar aqui vale a pena saber que há vários serviços de desinfecção. O mais simples, o mais básico, no entanto eficaz, é a limpeza profunda com lixívia ou com produtos com concentração de álcool elevada, no mínimo 70%, e isso já em si seria suficiente. Quando digo suficiente, eu não sou uma cientista e ainda não há estudos conclusivos a 100% em relação à luta contra o Covid, especificamente Covid-19. No entanto, isso já em si é uma solução que podemos considerar com um elevado grau de razoabilidade como suficiente nessa luta. Em algumas situações pode ser necessário efetivamente recorrer aos serviços de contaminação. O que é que isso significa? Bom, uma opção mais acessível é efetivamente a nebulização, são os tais sprays que frequentemente até podem ver em espaços públicos, com um produto desinfetante que é pulverizado sob certa pressão e consegue chegar aos espaços mais escondidos para desinfetá-los como deve ser. Existem soluções mais avançadas ainda do ponto de vista tecnológico, de tecnologia de limpeza, mas nem sempre são acessíveis para pequenas unidades. Estamos a falar dos serviços de contaminação com produtos com carga eletrostática, onde as partículas são atraídas às superfícies e são mais adequadas estas soluções para espaços mesmo hospitalares, ou mesmo, isso é uma categoria separada de serviços de esterilização. Para nós podermos dizer que um espaço ficou esterilizado, temos que ter a certeza, e confiança científica mesmo, que no processo foram mortos mais de 99,9999% de todos os micróbios. Para nós, para a realidade do alojamento local, acreditamos que a limpeza com lixívia e, em alguns casos, nebulização seria suficiente. Temos aqui efetivamente, para sabermos um bocadinho mais o que é que podemos e devemos estar à espera, limpeza de desinfecção não é só limpeza com lixívia, é uma limpeza que tem que seguir um determinado procedimento. Os nossos procedimentos, os procedimentos dos nossos fornecedores baseiam-se nas orientações da Direção-Geral de Saúde ou entidades semelhantes em outros países e obviamente, e falarei um bocadinho mais sobre isso a seguir, quem faz a limpeza tem que ser devidamente protegido. Desinfecção com o nebulizador é o que estava a dizer há pouco, é um técnico que pulveriza o ambiente com produto com propriedades antimicrobianas e cobre todas as superfícies com esta proteção também, que dura um bocadinho mais.
ambos os serviços têm as suas vantagens, também têm as desvantagens. Numa limpeza de desinfecção, efetivamente pode não ser possível chegar a áreas de difícil acesso, como por exemplo tetos, paredes, pode não ser possível fazer isso, bem que num contexto normal também não creio que haja esta necessidade. No caso de desinfecções ou descontaminações com produtos em spray, primeiro, o espaço tem que ficar vazio e tem que se ter algum cuidado porque não é um tratamento completamente neutro para com equipamentos elétricos e eletrónicos. Também nem sempre aquela opção base do nebulizador sem carga eletrostática é suficiente para chegar a áreas de acesso mesmo difícil. Pronto, aqui temos um slide e peço que tenham alguma atenção ao facto que realmente saíram muitos estudos que apontam para, às vezes, duração diferente em várias superfícies do coronavírus. O que eu tenho conseguido filtrar desses estudos todos, que realmente tudo depende da porosidade do material, que nos metais como alumínio ou cobre o vírus desativa-se, deixa de existir passadas algumas horas, madeira e vidros entre 3 a 4 dias. No caso de papel, esse slide fala, e esses estudos que aqui citamos falam de 4 a 5 dias, mas também já li que em alguns tipos de papel o vírus deixa de existir passadas 24 horas. No plástico é complicado porque depende muito da porosidade do material e aí dura efetivamente mais entre 3 a 5 dias. Pronto, sendo que o vírus torna-se menos e menos ativo com o passar do tempo, isso por um lado, e às vezes basta realmente deixar o espaço vazio durante alguns dias para neutralizar de forma significativa o micróbio. Por outro lado, também sabemos que, por exemplo, no cruzeiro a Diamond Princess encontraram vestígios de vírus passados 17 dias. Ainda não há respostas claras e muito bem definidas. É fundamental agora, e eu acredito profundamente que, passada esta crise, continuará a ser muito importante proteger os funcionários de limpeza, porque mesmo sem contexto do Covid, eles estão expostos diariamente no seu trabalho a vários contaminantes, bactérias, vírus, e tem que se mesmo, e nem sempre no dia a dia, agora estão todos em alerta e têm muito cuidado e usam as máscaras, e usam as luvas e por vezes os aventais. Fora do Covid nem sempre querem se proteger dessa forma porque nem sempre é muito conveniente na vertente prática do trabalho deles, mas realmente acho que isso é de interesse de todos deles em primeiro lugar, mas também de nós como sociedade, e isso vai ter que ficar. Pronto, quando vocês consideram recorrer a um serviço mais especializado de desinfecção do seu espaço, falem com o vosso fornecedor sobre os químicos, é muito importante, e isso também acho que é uma exigência que vai ficar connosco, as fichas técnicas dos produtos, para realmente sabermos o que é utilizado nos nossos apartamentos. E quais os riscos estes produtos podem apresentar para o espaço em si. Também tenha em conta a duração do serviço de desinfecção e quanto tempo depois do serviço o apartamento tem que ficar vazio. Isso aplica-se, por exemplo, aos serviços de nebulização, por vezes. Sugiro, e isso também acho que vai ficar mesmo depois do Covid, que recorram aos serviços das empresas profissionais que sabem o que fazem, que têm formação como deve ser, no que diz respeito ao uso dos produtos, aos procedimentos, e pronto, e basicamente é isso.
o que nós, a equipa Doing, acreditamos plenamente que essa situação toda vai fazer com que o nível de exigência perante o serviço de limpeza vai subir, não só do lado de quem gera alojamento local, mas também os próprios hóspedes estarão ainda mais preocupados com as questões de higiene dos apartamentos. Por vezes podem até passar a exigir descrições detalhadas de como que é feito o serviço de limpeza e que produtos é que são utilizados, se eventualmente existe alguma garantia ou não. Pode acontecer, ainda não temos a certeza, mas acreditamos que pode acontecer e pode ser até um fator diferenciador para quem esteja a disponibilizar os espaços de alojamento local, ter alguma garantia, alguma credibilidade reforçada neste aspecto. Também é toda a questão dos custos fixos versus os custos variáveis. Quem recorre ao serviço, ter equipas próprias tem as suas vantagens, recorrer aos serviços de limpeza prestados por empresas de limpeza tem outras vantagens. No entanto, aqui a questão dos custos fixos versus os custos variáveis também nesta situação, neste contexto económico é importante, é alguma coisa que devemos ter em conta. Pronto, e basicamente é isso que vos queria dizer hoje. Se tiverem algumas dúvidas, por favor, partilhem. Ok. Muito obrigado então, Verônica. E Obrigada. eu vou adiantar, porque a gente está um pouquinho atrasado no tempo. Nosso próximo palestrante representa a maioria dos titulares e gestores. O Gonçalo é uma pessoa que está na linha de frente a sofrer as consequências pelo fechamento das fronteiras, pelos cancelamentos, pelo sensível momento de relação com os proprietários, principalmente, né? Não interessa se eles são nacionais ou estrangeiros. E também, assim como a maioria de nós, está tentando buscar soluções para esses desafios. Gonçalo é cofundador de uma das primeiras empresas gestoras a investir pesado em soluções de tecnologia, tecnologias próprias, por assim dizer, e hoje em dia foi cofundador de uma empresa que é uma fusão chamada Altido, uma fusão de 4 empresas de alojamento local na Europa, e que eu tive a oportunidade de estar presente nessa viagem. Gonçalo, por favor, pegue no microfone. Está contigo. Obrigado, Roberto. Antes de mais, queria só agradecer a ti e a toda a equipa da Guest Team e todos os palestrantes. Acho que é super importante partilharmos experiências. Eu tenho feito bastantes reuniões e meetups e acho super importante termos finalmente uma em português. Portanto, agradeço especialmente à Guest Team por isso. Assim sendo, eu vou compartilhar o meu ecrã. Peço só que digam se está a funcionar. Thumbs up? Sim. Peço desculpa, aqui no problema técnico, não fiz tão bem que realmente a tecnologia. Bem, para vos apresentar, obviamente, eu hoje vou falar um bocadinho sobre os desafios como Property Manager do Covid no alojamento local. Vou-me falar um pouco sobre as medidas que nós fizemos como Altido e partilhar um pouco a nossa experiência, dar-vos alguns truques, fazer algumas interrogações sobre a situação que estamos a viver e também a situação em Portugal e a nossa visão do mercado, digamos assim. Obviamente, tivemos uma excelente visão do Pierre a nível de data e também a nível de operação com o Doing. Mas acho importante começar por fazer uma referência a Nothing is permanent except change. Isso sempre foi verdade nas nossas vidas e hoje em dia, obviamente, com uma situação de Covid, ainda mais o especialmente vendo que o mercado caiu cerca de 97%. Acho importante dar-vos aqui uma nota que é um pouco a pedra basilar de todas as estratégias que nós tomamos como Altido. Ninguém sabe quando é que nós iremos sair daqui disso. Nós estamos a fazer uma luta, acima de tudo, contra a incerteza e, obviamente, ouvindo alguns especialistas, nós sabemos que no limite, ou no pior cenário possível, talvez, em março de 2021, será quando tudo começará a entrar na normalidade. Assim sendo, o que eu sugiro e a nossa decisão foi tomarmos sempre o chapéu do pior cenário possível e tomarmos todas as nossas decisões de acordo com o worst case scenario. Desta forma, o que é que nós fizemos? Nós criámos o já chamado Altido Lite, que é a nossa versão do plano de contingência. Eu devo dizer que, apesar de termos a situação de Covid, foi interessante para nós, e já agora a Altido está presente em 5 países, portanto, em Portugal, Itália, em Londres, Reino Unido e Escócia, se quiserem separar, e também na Bulgária, nós temos o nosso centro de operações. E foi interessante, porque, obviamente, estando em Itália, e especialmente em Milão,
no dia fatídico, 23 de fevereiro, foi o dia em que nós reunimos como board na altura e decidimos criar este plano de emergência, que era um plano dividido em 3 fases. Obviamente eu vou-vos só mostrar aqui um pouco do high level das tomadas de decisões, mas hoje em dia estamos a viver, sem dúvida alguma, o terceiro cenário, ok? Portanto, a primeira e se calhar das mais importantes decisões que nós tomamos como property managers foi, sem dúvida alguma, deixarmos de gerir a nossa empresa de acordo com os nossos budgets. Portanto, cada uma das nossas cidades tem um budget anual e um forecast com os objetivos que nós temos que atingir. E, obviamente, isto é tudo feito através de vários assumptions. Quando entrou a situação de Covid, todos esses assumptions caíram por terra. Estamos a falar que o anormal tornou-se o normal. Portanto, passámos a gerir a empresa de acordo com o cash flow. E acho que esta é uma decisão estratégica que é super importante e aconselho a qualquer um de vocês fazerem essa revisão a nível do cash flow. Nós, na Altitude, fazemos uma revisão sempre nas próximas 12 semanas e todas as decisões que nós vamos tomando têm sempre de acordo com o cash flow que nós vamos tendo para a frente. O segundo ponto, obviamente, isto depende um pouco da parte dos property managers, mas parte do nosso serviço é de sublocação de apartamentos. Portanto, uma das primeiras medidas que fizemos foi logo a renegociação de todos os contratos de subaluguer. Alguns deles tivemos que os cancelar, outros conseguimos períodos de carências e outros ainda fomos um pouco criativos e alterámos o modelo de negócio. Isto é, durante o período em que estamos, obviamente, com lockdown ou em quarentena, os proprietários passaram a aceitar, por exemplo, em vez de terem uma renda fixa, terem uma renda variável. E também pusemos em on hold alguns outros investimentos que estamos a fazer a nível europeu. Acho que um dos pontos importantes, e eu sei que a Verónica falou um bocadinho sobre isso, foi uma alteração de mindset. O mindset foi simples, foi tentarmos ao máximo passar todos os nossos custos fixos para custos variáveis e associá-los ao que nós chamamos de cost of sales. Portanto, tentámos sempre que possível ter custos associados a vendas e não propriamente a custos fixos. Portanto, uma das primeiras estratégias que nós até pusemos em prática. Por conseguinte, começámos também a fazer algum planeamento de quando nós começámos, como todos nós começámos a ver o que ia acontecer e como ver os pontos mais importantes para nós foi, sem dúvida alguma, tentar garantir o máximo de cash flow possível dentro da empresa. E nesse sentido começámos muito previamente a falar com alguns fornecedores e fazer planos de pagamentos um pouco mais extensíveis para não impactar tanto o risco da situação de incerteza que estamos a viver. Obviamente avançámos como quase todos, para acordos com governos locais. Há diferentes regimes, mas tanto Portugal, Inglaterra, Itália e mesmo a Bulgária têm regimes de layoff. Produção de contratos de trabalho temporários foi uma das primeiras medidas que tomámos. Este ponto é muito importante e eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre a questão da linha de crédito e de empréstimos. De qualquer das formas, nós começámos também a tentar abrir linhas não ao início, nós vamos falar de uma situação que pode ser 3 meses, 4 meses, 1 mês, 1 ano, e é super importante que as empresas tenham. Não é bom termos débito, digamos assim, mas é bom termos algum oxigênio se for necessário, e nesse sentido abrimos essa porta. Super importante, reorganização de job descriptions, obviamente com todo o sistema de layoff que aconteceu na empresa e com uma alteração de paradigma, digamos assim, a nível da operação. Nós fizemos uma reorganização de todos os job descriptions, todos os trabalhadores que estavam na empresa. Por exemplo, eu lembro-me que um dos nossos business developers em Lisboa é hoje em dia quem está a supervisionar a limpeza, por exemplo. Portanto, houve aqui alguma flexibilidade e proatividade até do nosso staff, de acordo com a situação, e também a abertura de welcome centers. Portanto, passado 2 semanas de ter tudo começado, nós começámos a deixar de fazer check-ins presenciais e a convidar, obviamente, os nossos guests, os poucos que vamos tendo, a ir aos nossos escritórios locais para fazer o levantamento das chaves e ou, obviamente, usar self-check-in. Um ponto importante, obviamente, à luz do que estamos aqui a fazer hoje, manter sempre contato com outras empresas do setor e partilhar de experiências. Como eu disse há pouco, nós estamos muito proativos a nível do webinars, mas também contactar os nossos parceiros locais e, obviamente, também outras empresas do setor. Nós temos feito muito isso em Portugal e estejam toda a disponibilidade para falarem connosco ou comigo diretamente sobre mais questões que tenham. O segundo ponto que eu vos queria apresentar, o segundo ponto tem a ver com a alteração da estratégia em si, e por estratégia entendemos a nível de reservas, que também fez parte de algumas alterações que fizemos no período indicativo. O primeiro ponto foi, sem dúvida alguma, criarmos uma equipa especializada em mid-term, em reservas de média duração, que está disponível 7 dias por semana. Portanto, tentamos ao máximo cumprir de segunda a domingo, temos sempre alguém, porque a maior parte dos pedidos que estamos a ter hoje em dia é bom nesse sentido.
A segunda parte foi uma flexibilização geral da política de financiamento nas OTAs. Obviamente, nós sabemos que os próprios guests também têm alguma incerteza na reserva e sabemos, por dados que temos analisado, grandes reservas, ou o que nós chamamos de booking window, está abaixo de 7 dias, para não dizer abaixo de 3 dias até, a nível europeu. Uma das estratégias seguintes a nível de pricing foi sem dúvida alguma uma redução equilibrada do nosso preço médio, da ADR, mas aumentando o nosso LOS, portanto, Length of Stay, portanto, a estada média, isto é, nós passámos a praticar estadias mínimas de 14 ou mais dias. Grande parte das nossas reservas hoje em dia estão entre o período de 28 a 60 dias, mas qualquer das formas foi acompanhando porque não há grande procura e não é possível grande procura abaixo de 7 dias, por exemplo, de minimum stay. Para já nós estamos a fazer um congelamento ainda da maior parte dos preços que temos para o verão, isto é, não estamos a descê-los nem a subi-los, estão congelados no momento, porque nós acreditamos que existe algum medo ainda e alguma incerteza, portanto não faz grande sentido estarmos a fazer grandes alterações abruptas no pricing a partir de verão, e para eu digo a seguir a julho ou agosto até. Qualquer das formas, a nossa equipe de revenue está constantemente a analisar essa situação e a recolher data através de empresas como Transparent e outras. Obviamente, uma alteração de paradigma entre short term e mid term, começámos também a fazer maior exposição em canais de média duração, online e offline. Nós já tínhamos bastantes canais de acordo com os países onde estávamos, mas para nós, mid term, acho que é importante dar essa nota, são quase todas as reservas que existem entre 20 dias a 3 meses no máximo. Acima disso, nós não estamos a praticar no momento. Um dos pontos importantes, e eu acho que o Pierre tentou falar um bocadinho sobre isso, quando nós vemos que nas OTAs para a frente, junho e julho, ainda existem várias reservas que acabaram por ser canceladas, um dos pontos mais importantes é garantir a disponibilidade de 90 dias para permitir este tipo de term. Nós sabemos que há muitas reservas que não estão canceladas porque os hóspedes esqueceram de cancelar ou estão a ver o que é que irá acontecer, mas o facto de termos bloqueios de disponibilidade significa que se calhar não estamos a ter reservas de mid-term. E nós temos feito algum trabalho nesse sentido, realmente ajudar as pessoas, se quiserem cancelar ou prorrogar a reserva para mais para a frente. Nós também fizemos um ponto que eu acho interessante, que é a revisão de bloqueios proprietários. Nós temos muitos proprietários que são ou estrangeiros ou que não vivem nas cidades onde nós operamos, e alguns deles, ou grande parte deles, tinham bloqueios, sejam 2 dias, 3 dias, uma semana, nos seus apartamentos, e nós, obviamente, entramos em contato com todos para tentar limpar os calendários nesse sentido, porque não será possível para eles ir os dias das suas casas. Por último, temos uma sensibilização grande, algo que eu aconselho bastante a fazer, e os jovens estão muito proativos nesse sentido, fazer uma alteração de datas de reserva, em vez de cancelarem, obviamente. Pronto, mesmo no período interino, acho super importante termos sempre objetivos, e nós como Altido, mesmo vivendo numa altura de incerteza, nós definimos 3 objetivos macros que regulam tudo aquilo que estamos a fazer no momento. O primeiro é, sem dúvida alguma, o controle financeiro da empresa. Neste sentido, nós temos quase diariamente reportes do nosso cash flow. Tentar assumir ao máximo, manter os nossos custos baixos, ou pelo menos que sejam variáveis, e usar o apoio do governo sempre que possível. A nossa segunda linha de orientação é manter os nossos proprietários, porque nós, passada esta incerteza, iremos, obviamente, precisar deles. Portanto, estamos a monitorizar a saída, apoiar os proprietários onde precisam, puxar reservas de média estação e sermos um pouco criativos na forma como podemos retê-los. E, por último, uma linha estratégica de comunicação, para mim, é das mais importantes, para não dizer a mais importante, que é constante a comunicação, seja ela a comunicação aos guests, aos proprietários ou ao nosso staff. Nós, hoje em dia, na Altido, temos cerca de 200 pessoas a trabalhar connosco e é super importante que todas elas estejam informadas e saibam do que é que está a acontecer e o que é que a empresa está a prever. Nesse sentido, nós temos quase comunicações bissemanais para todos estes segmentos. Alguns truques e dicas para vocês. Obviamente, eu falei já bastante sobre alterações que nós fizemos, mas de outras formas quero sumarizar um pouco algumas das dicas. Crucial ter um controle completamente absoluto sobre as nossas, o que nós chamamos de Unit Economics e o Cost of Sales. Portanto, às vezes, com o crescimento do negócio, nós esquecemos um pouco das bases do negócio. E nessa altura, sem dúvida alguma, não prestar atenção ao Unit Economics de cada apartamento e de cada reserva pode significar uma perda financeira. Portanto, nem todas as reservas interessam, para ser sincero. Portanto, é super importante que vocês tenham controle sobre os vossos custos. Os nossos proprietários precisam de nós mais do que nunca. Acho que é importante não esquecer essa dica, digamos assim.
Sejam criativos, reinventem o vosso modelo, se necessário. Atenção que o Covid vai-nos mostrar, ou vai-nos mostrar uma grande aprendizagem em diversos setores. Uma delas, sem dúvida, a nível da operação, nós sempre tivemos uma grande questão sobre usar chaves eletrónicas ou fazer check-in presencial. Uma situação de pandemia vai-nos mostrar, obviamente, talvez se tivéssemos mais as chaves eletrónicas, poderia facilitar muito e os hóspedes sentirem segurança. A Verónica falou um pouco sobre os custos variáveis da limpeza. É importante refletirem um pouco sobre se a limpeza vale a pena ser in-house ou vale a pena ser em outsource. Obviamente, cada uma delas tem os seus pros and cons. Atenção às restrições locais, muito importante. Dar-vos um exemplo, se calhar não têm noção, mas em Booking.com, em Portugal e em outros países, está a limitar reservas para mais de 28 dias, é exemplo. E, por exemplo, a Airbnb em Inglaterra bloqueou todos os calendários do dia 9 ao dia 18 de abril, não permitindo reservas para tentar diminuir o risco das pessoas viajarem no tempo da Páscoa. Acho muito importante, isto não é uma dica, mas é mais obrigatório, suportar as associações locais mais do que nunca. Nós todos juntos somos mais fortes, portanto, a Alep em Portugal, se não apoiam, por favor, façam, e vamos falar com o Eduardo aqui a nada. Outra dica, sem dúvida alguma, é comunicar. Como eu disse há pouco, prioritários para os vossos trabalhadores, para os vossos clientes. Mostrem o que é que estão a fazer. Nós, por exemplo, temos uma newsletter que vai 2 vezes por semana. Uma das dicas que eu vos dou, se calhar um pouco já tarde, mas que nós fizemos logo ao início, foi contactar ao máximo os nossos hóspedes que estavam connosco e sugerir preços competitivos para eles estenderem as reservas ou, se quisessem mudar de apartamento, aconteceu muito. Há muitos clientes que continuam a estar connosco, não conseguem voltar para os países, estão a trocar de apartamento de semana a semana. A exposição a créditos bancárias, como eu vos disse há pouco, atenção, acho importante nós abrirmos as opções em termos de linhas de crédito, se for necessário, mas muita atenção a contrair dívida para suportar esta fase do negócio. E uma sugestão final é que estejam atentos um pouco às campanhas de marketing das empresas de aviação, porque elas estão a sofrer mais nesse sentido e vendo qual é que é a tendência em que elas irão direcionar, será interessante nós acompanharmos essa tendência e estarmos atentos. E um pouco como o Pierre tentou mostrar nos dados, perceber quando é que será o ponto de inflação, quando é que realmente começará a existir pick-up e que tipo de pick-up é que irá existir para percebermos quando é que as coisas irão começar a alterar. Para já está tudo muito para baixo. Algumas interrogações rapidamente. Será a altura de nós começarmos a pensar em mudar ou não o modelo de negócio? Há várias perguntas que muitos de nós estão a fazer no momento, que é se nós somos property managers hoje, vale a pena passarmos a ser asset managers, que é um sentido muito mais elevado e que traz outros modelos de negócio. Há uma grande questão sobre continuar ou não subalugar apartamentos ou ter master lease, é uma exposição de risco. Por um lado, o unit economics é muito mais financeiramente vantajoso para as empresas, mas traz um risco de custos fixos muito grande. Então é interessante percebermos qual será a direção desta vertente do negócio. E por último, dar-vos uma nota importante, que a própria Airbnb já está, eles fizeram uma ronda de financiamento há uns dias ou semanas, que eu penso que foi cerca de 1 bilhão de euros, e nós sabemos que parte desse dinheiro será para eles investirem numa nova plataforma de long term. Portanto, a própria Airbnb está a equacionar outras linhas ou diretrizes de crescimento do negócio. Na nossa opinião, como Altice, acho que não vale a pena fazermos uma alteração drástica do negócio. Este é o nosso core business, as coisas irão melhorar, nós somos muito positivos e estruturados sobre isso. Acho que temos que aprender um pouco com o que aconteceu, ou com o que está a acontecer, mas não propriamente entrar em loucuras. Sobre Portugal especificamente, como é que nós vemos o amanhã? Já foi falado aqui, mas o IELTS será um produto turístico, uma oportunidade enorme, por ser seguro, confortável e disseminado no país. Portanto, vamos esperar, e o próprio Pierre mostrou isso mesmo, que o alojamento local irá ganhar muita procura, se calhar mais do que no passado. A segunda tendência que nós estamos a prever em Portugal e em outros países, obviamente, será staycations. Staycations é basicamente as pessoas, o mercado interno que irá viajar mais ou muito perto de casa. Portanto, vamos começar a ver mais staycations devido às restrições aéreas, sem dúvida alguma, as pessoas a viajarem mais de carro. Irá ter um pick-up muito antecipado ao mercado urbano, portanto, o mercado que nós chamamos de vacation rental, que é o mercado mais sazonal, digamos assim, ou perto da costa também, irá ter um pick-up muito mais acelerado que o urbano, sendo que as estadas serão mais reduzidas. Essa é a nossa opinião, portanto, não vamos ver estadas de 2 semanas, como tipicamente vimos no passado, mas talvez menores. E por último, uma tendência de digital nomads terá um crescimento muito grande em Portugal, porque Portugal sempre foi atrativo para este segmento e será ainda mais para porque está a existir uma desmitificação do trabalho remoto.
Portanto, grandes empresas, vamos ver como é que elas reagem no futuro, mas se é possível trabalhar remotamente, então nós esperamos que haja um crescimento grande no número de pessoas que possa viajar, ficar 1, 2 meses em alguns países que pode trabalhar mais remotamente. 4 desafios para Portugal, rapidamente, acho que iremos depois falar um bocadinho mais sobre eles. Primeiro, o desafio para o nosso mercado interno, portanto, se nós assumimos o pior cenário possível, será o nosso mercado interno forte o suficiente para, durante a incerteza que vivemos, para suportar o nosso turismo, ou as nossas necessidades, digamos assim. O desafio para property managers com uma grande exposição no mercado urbano, perceber como é que estas empresas vão ou não reinventar, ou se vão acabar por falhar. O terceiro desafio é para os governos locais, e aqui deixo um pouco a dica ao Eduardo, se irão fazer ou não um reset nas limitações impostas ao alojamento local, que temos visto acompanhado nos últimos meses ou ano em Portugal. E por último, nós sabemos que os property managers de menor dimensão, e de menor dimensão entendemos entre 10 a 50 apartamentos, serão sem dúvida os mais afetados, por ter uma proteção menor ao cash flow. De qualquer das formas, o maior desafio que nós vemos será mesmo nas grandes property managers de maior dimensão, porque normalmente são empresas que têm muito financiamento externo ou têm uma grande exposição a contratos de subaluguer, então normalmente são obrigados a crescer em quantidade e que têm, obviamente, focar-se no lucro e no seu unit económico para subsistir. Então será muito interessante. Vamos mostrar, quase a finalizar, um pouco a visão do setor. Portanto, eu trouxe para esta apresentação um artigo muito recente da Skip. Obviamente este artigo da Skip foi do cenário de Covid, onde nós basicamente conseguimos ver todos os maiores property managers a nível mundial, onde do lado esquerdo vemos obviamente o nível de funding que eles tiveram e do lado direito o número de unidades que tiveram. E é interessante percebermos, por exemplo, os que estão, não sei se conseguem ver bem, mas os que estão com o azul mais claro são empresas que maioritariamente só têm subaluguer, casos da Sonder, da Lyric, da Domios, da Alfred e Sweetname, que está, por exemplo, em Lisboa. Perceber se eles irão alterar o modelo de negócio que têm, perceber qual é que é a reação que eles irão ter a todos estes custos fixos e perceber se irão, como é que após Covid esta situação irá acontecer, como é que será a reorganização dos property managers. Sem dúvida alguma, o que nós esperamos na visão do setor, após esta incerteza, iremos assistir a um grande número crescente de merger and acquisitions e consolidação do nosso setor a nível mundial. Nós sabemos que muitas empresas irão acabar por falhar e já recentemente temos visto isso em alguns casos específicos, mas irá continuar e vamos ver, após esta certeza acabar, iremos ver muito mais consolidação. É um setor que é muito fragmentado hoje, mas que nós achamos que irá começar a ser mais consolidado. E por último, a nossa visão é muito positiva, como eu disse há pouco, estruturada sobre o negócio, temos fazer o melhor trabalho possível dentro das limitações que temos, mas iremos continuar com o nosso processo de consolidação a nível europeu. Por último, estes são dados internos, obviamente, da Altitude, mas que eu quero partilhar um pouco convosco. Lá está, esta é a visão pré-Covid, mas para eu explicar um pouco que é um mercado muito fragmentado. Existem, eu posso estar enganado, se calhar o Pierre pode me corrigir, mas existem cerca de 130 mil profissionais de managers a nível mundial, onde maioritariamente 70% deles gerem entre 1 a 20 casas e apenas 0,5% gerem mais de 1.000 propriedades. Portanto, o que será curioso ver será daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, vemos que realmente o ponto irá, se o mercado irá ou não consolidar, e eu acho que empresas entre 20 a 100 unidades e mais de 100 unidades são aquelas onde os números irão crescer mais, bem como acima de 1.000 unidades. Mas veremos, esta era um pouco a apresentação. Eu deixo aqui os meus contactos diretos do LinkedIn ou diretamente se quiserem falar comigo, só para vos dar uma nota final. Super importante a partilha, seremos mais fortes todos juntos e estejam à vontade para entrar em contato connosco. Obrigado, Pedro. Nada, muito obrigado a sua participação. Eu quero agora deixar por último, não menos importante, por favor, a maior autoridade do alojamento local nesse país, Eduardo Miranda, que está à frente da associação, junto com o incansável corpo de diretores que fazem dessa associação uma presença tão importante nas nossas vidas, pelas decisões e comentários que eles sempre estão ali a oferecer. Eduardo, obrigado pela sua ilustre presença. Por favor, siga com a sua apresentação. Muito bem, Roberto, obrigado pelo convite, parabéns à Guest pela iniciativa. Nós vamos em breve também lançar alguns webinars, por isso deixei o Roberto ser aqui a cobaia, já se disponibilizou a nos ajudar depois tecnicamente. Muito bem, eu vou realista. É muito importante passar uma visão realista para que as pessoas possam se preparar para aquilo que pode vir
pode vir aqui, e é o tal cenário, não é um cenário negro, é um cenário que está se tornando realista. Por isso eu vou falar um pouco, inicialmente, da perspectiva, e depois vamos abordar um pouco o que é que está acontecendo, o que é que a LEP está a fazer, quais são os temas que estão aqui na mesa e as prioridades. Bom, se eu conseguir... não vale a pena estar aqui olhar em detalhes, é só para verem o que a maior parte dos especialistas, os gráficos, têm falado em termos do que vai ser essa crise. Isso para dizer o quê? Isso não vai ser uma crise temporária, como se pensava, que acaba no verão. Enquanto a vacina não vier, nós vamos ter altos e baixos. Esses aqui são alguns cenários que até foi, acho que a Price que fez. Este é um outro cenário que fizeram para os Estados Unidos, por exemplo, Stanley Morgan. Mas há um ponto em comum. E o ponto em comum é que pode haver aqui ondas de retorno da epidemia, no índice mais baixo, se calhar mais controlado em termos de saúde, mas que tem um efeito para os negócios e principalmente para a nossa atividade grande. O que significa que, enquanto esta vacina não vier, e fala no início do ano que vem, vai ser muito difícil para quem vive de fronteiras abertas como nós, ou seja, que depende do mercado internacional, de conseguir ter aqui uma retoma razoável ou mínima, né? Portanto, é isso que nós temos que ter aqui em mente. Pode ser, e provavelmente será, para muitos de nós, uma crise que vai durar até a Páscoa do ano que vem, ou seja, uma crise de um ano. Bom, são alguns números muito rápidos, só para terem uma ideia. Isso é um destino urbano típico. São dados reais de faturação do ano passado, de 67 mil unidades aqui. Estamos a falar de Lisboa e Porto, por exemplo, onde a tal época média, essa que nós estamos a perder agora, que é para esquecer, representa para aí 37% da faturação. A época alta, ou seja, o julho, agosto, setembro, que vai até outubro em zonas como Lisboa e Porto, representa para aí quase metade. E a época baixa, cerca de 18% ou 20% da faturação. Se formos ver aqui os destinos de praia, por exemplo, isso já muda um pouco, né? Ou seja, a época média anda num quarto da faturação e a época alta tem um peso ainda maior, vai quase aos 70%. Portanto, o verão, agora julho até setembro, já nem é outubro, até setembro normalmente, representa uma boa parte da faturação das empresas. E a época baixa é realmente baixa em muitos desses destinos. Estamos a falar em épocas residuais, onde muita gente, inclusive, fecha. Agora, sendo bastante realista, o que é que já aconteceu? Nós já perdemos essa primeira parte, ou seja, a primavera já é para esquecer, a primavera está perdida. O verão, o que é que tem se falado na indústria, nas reuniões que a gente tem tido com todos, com o governo, hoje tive uma reunião com todos, praticamente, as associações da Europa, é que o verão há uma pequena expectativa só de alguma retoma doméstica, ou seja, não sei se vocês têm visto o braço de ferro, né, a presidente da comissão a dizer, não façam férias, atenção, esqueçam o verão, o nosso primeiro-ministro a dizer, não é bem assim, se calhar vamos fazer algumas férias a nível nacional, doméstica, mas a única previsão que se tem é que, se calhar, a partir aí de junho, começa-se aos poucos a abrir a circulação de novo, mas é sempre numa lógica doméstica. Nós temos muitos destinos que, a maior parte dos nossos destinos, dependem de clientes internacionais. Portanto, talvez alguns destinos possam conseguir ter aqui uma retoma muito leve, né, neste verão. Estamos a falar, às vezes, de sol e praia, ou Algarve, que ainda tem algum mercado doméstico, mas os mercados urbanos, por exemplo, ou aqueles mesmo de praia, que dependiam essencialmente do mercado internacional, eu diria para esquecerem a ideia de que vai haver aqui abertura de fronteiras, ou seja, se houver, são coisas bilaterais, muito específicas, muito restritas, que em termos de volume não vão ser suficientes. E depois nós temos outro problema, que o inverno já é baixo. O inverno baixo, agravado, com possíveis retomas da epidemia e ainda no ambiente de crise econômica, é um inverno complicado, é um inverno quase para esquecer. Isso para dizer o quê? Que é possível haver um cenário realista, que já nem é um cenário pessimista, de uma perda de faturação grande, grave e prolongada. Não? Dependendo se estamos num destino que tem capacidade de buscar os tais clientes domésticos, estamos a falar sempre do turismo, não? Dos tais clientes domésticos, esses, se calhar, ainda podem vir a ter alguma oportunidade de salvar uma parte da faturação, mas só para terem uma ideia, se alguém tiver muita sorte neste verão conseguir 50% da ocupação, agora no verão, um destino de férias nacional, e que não há muitos aqui que vivam só dos nacionais,
50% do que tinha o ano passado, estamos a falar na mesma de quedas de 60%, 70% da faturação anual. Portanto, se o verão representa para aí 67%, eu faço 30 e poucos, perdi quase a primavera, são 40% e não faço nada. Depois eu estou com quedas de pelo menos 50%, 60% da faturação anual. E nos destinos urbanos, no nosso mercado tradicional, isso pode chegar a 60%, 80%. Portanto, a grande questão aqui não há certezas, mas eu tenho que me preparar para um plano que já não é pessimista, é realista. É como é que eu sobrevivo durante esses meses todos ou durante um ano? Que plano B, plano C, plano D eu tenho aqui em mente para conseguir sobreviver a esse período? Em termos aqui de prioridades, nós temos falado, e eu acho que é uma discussão que vamos ter que voltar a ter, e eu acho muito bem isso falar, de como é que vai ser a retoma, o que é que eu tenho que focar, o que é que eu vou fazer de canais, que clientes é que vão vir. Acho só que ainda é um pouco cedo para se começar a falar nisso. Acho que podemos começar a colocar aqui algumas ideias em prática. Falamos aqui da questão da limpeza. Eu acho que não há dúvida que a limpeza vai ser um fator absolutamente crítico. Nós estamos num projeto onde a Duin também está e estamos aqui a aprender a fazer um novo patamar de protocolos de limpeza. Isso vai ser uma das estratégias nacionais. Tem sido falado bastante nisso, que Portugal já tem uma imagem de país seguro em vários âmbitos, né? Ou seja, e que queremos estender essa ideia da segurança para a segurança também em termos sanitários, né? Portanto, é uma estratégia inteligente e lógica, que não depende só de nós, depende de todo um trabalho vertical, desde o governo, aeroportos, campanhas, até nós, depois, operadores locais, né? Portanto, há algumas coisas que nós sabemos que eventualmente podem vir para ir para frente. Por exemplo, uma atenção grande que não vale a pena, quando começar a retomar, baixarem preços. Isso é um erro crasso, senão vamos ter dois problemas, falta de cliente e falta de preço. Os poucos conseguimos, o problema hoje não vai ser preço, né? Agora, para ser o mais sincero possível, a grande questão agora não é de preparar a retoma. Estamos a falar para ir nesse mês ou mês e meio. Qual é o seu plano de sobrevivência. É isso que vocês têm que dedicar boa parte do seu tempo nesse momento. Qual é o seu plano de sobrevivência? E o plano de sobrevivência, aliás, se me perguntarem qual é a maior oportunidade nessa crise toda, é sobreviver. Porque aqueles que sobreviverem, sim, vão ter um mercado, vão ser muito mais adaptados, conseguirem se adaptar, vão ter, se calhar, um mercado diferente, com menos concorrentes, mas primeiro é preciso sobreviver. Isso implica no plano financeiro, uma coisa que boa parte do setor, e nós tínhamos feito inúmeros seminários sobre essa questão da parte financeira, fiscal, boa parte do setor, quando a coisa estava a correr bem, negligenciou. Agora nós precisamos olhar para os tostões, olhar para tudo que entra e sai da empresa, tudo que é custo fixo e custo variável. Portanto, fazer aqui um plano financeiro é um plano financeiro que tem que ir até março do ano que vem. É um plano financeiro com estes cenários. O que aconteceria se eu tivesse só menos 70% de vendas? Eu sobrevivo ou não sobrevivo? O que eu tenho que fazer para isso? Tenho que me dedicar a outros negócios em paralelo, não? Depois, nós temos um setor muito diversificado, com perfis completamente diferentes, né? Aquela ideia que se tem falado hoje em dia, e tem me perguntado várias vezes nas entrevistas, então vai haver uma seleção natural, a tal teoria do Darwin, vão ficar os mais fortes, os mais profissionais, e vão sair aqueles mais fracos e menos profissionais. Infelizmente, a teoria de Darwin não diz que os mais fortes é que sobrevivem, diz que os mais adaptados é que sobrevivem, os mais adaptados às mudanças. O que significa que muitas vezes são os menos profissionais que até podem ter alguma hipótese de sobreviver melhores, né? Hoje em dia isso tem a ver com o quê? Tem a ver essencialmente qual é a sua estrutura de custos fixos, porque para sobreviver 8 ou 10 ou 12 meses, numa estrutura de custos fixos grande, é muito difícil, não há empresa quase que esteja preparada para isso. E, por incrível que pareça, ou infelizmente, foram os mais profissionais aqueles que mais apostaram em estrutura de custo fixo. Foram aqueles que quiseram manter dentro de casa, treinar pessoal, antecipar a necessidade dos clientes e contratar pessoas, investir nos imóveis, investiram agora no inverno. E, portanto, alguns desses até que trabalharam e fizeram tudo direitinho, by the book, que são até bons exemplos, podem estar até mais em dificuldades do que aquele pequeno que ainda estava numa experimentação nessa fase de crescimento. Por isso, infelizmente, a lei da natureza nem sempre é tão justa, né? E é por isso que é fundamental nós olharmos aqui, né? Por alguma razão, as baratas sobreviveram 300 milhões de anos e o Tiranossauro Rex desapareceu, né? Portanto, não é o mais forte que sobrevive às vezes. Para isso, cada um vai ter que pensar na sua atividade, olhar e ver como é que consegue suportar isso. E em termos de diversidade aqui, para dar aqui alguns exemplos, nós temos muitos, 50% ou 60% são pequenos proprietários. Alguns deles
não vivem do AL só. O AL, por exemplo, quem tem casa de praia, o AL é algo secundário. Portanto, esses têm alguma facilidade maior de ultrapassar isso. Agora, nós temos em Lisboa e no Porto muitos pequenos proprietários que vivem exclusivamente com 1 ou 2 apartamentos do seu rendimento do AL. Esses vão ter dificuldade, mas tem um plano B. Ou seja, e aqui tem a ver se eu tenho um custo fixo ou não, se eu pago um empréstimo, por exemplo. Se eu não pagar empréstimo, eu até posso arriscar um pouco mais, esperar. Se eu pagar o empréstimo, se calhar eu tenho um plano B, que vai ser, vamos tentar o mid-term, que é o nosso príncipe encantado do alojamento local nesse momento, é o mid-term, é fazer coisas de 2, 3, 4, 5 meses, sem perder o alojamento local, para retomar daqui a 4, 5 meses. Agora, há poucos príncipes encantados no mercado, ou seja, não vai ser muito fácil, não é um mercado tão grande para absorver 90 mil alojamentos locais. Não? E alguns, eventualmente, que já estavam a pensar antes da crise, vamos ser sinceros, se calhar vão partir para o long term. E nós vamos falar aqui em algumas coisas que estamos a trabalhar aqui no arrendamento, e que é natural, se for por uma opção, faz parte E essa é uma das vantagens do alojamento local, essa flexibilidade de saltar de um lado para o outro. Quando falamos já naqueles que já têm um número maior de propriedades, são titulares que eles próprios exploram. Em Portugal quase que não há titulares que exploram diretamente e que sejam proprietários. Começam já a ter normalmente imóveis arrendados. Esses naturalmente têm um custo fixo e vão ter alguma dificuldade, porque quem tiver custos fixos e receita quase baixa ou nula durante 10 meses, mais uma vez, não vai se aguentar. Aqui vai haver uma necessidade, e o Gonçalo tocou nisso, de fazer uma reflexão do portfólio. No fundo, eu às vezes vou ter que abrir mão de determinados apartamentos, moradias ou propriedades para ficar com aquelas que eu sei que eu preciso e que eu sei que eu aguento durante 8, 10 meses de crise com aquelas e abrir mão de outras. Ou rever os acordos que tem com os proprietários ou rever até os acordos que tem com os próprios senhorios. Não? Portanto, e depois temos os gestores. Os gestores aqui varia muito. Nós temos pequenos gestores que já tinham uma estrutura flexível, porque não tinham dimensão ainda para contratar equipe externa. Por incrível que pareça, até podiam não ser os mais profissionais. Na anterior cenário concorrencial, eram os que estavam até mais fragilizados, porque estava a se tornar um ambiente cada vez mais concorrencial, onde o cliente era cada vez mais exigente, e esses que estavam a tender a sair. Nesse cenário novo agora, se calhar até tem mais facilidade se tiverem uma estrutura muito leve de custos fixos de sobreviver, porque é uma guerra financeira agora, é uma guerra essencialmente financeira. Né? Bom, dito isso, vamos passar aqui para o que está na mesa hoje em termos de apoios, em termos de discussões e onde é que a LEP está aqui envolvida. Há muita coisa, nós não conseguimos passar tudo, até porque isso é muito dinâmico. Fizemos agora, 2 dias atrás, uma newsletter. Já colocamos uma série de artigos no site e vamos passando aos poucos, até porque nós não queremos nos precipitar. Já saiu muita informação, as pessoas querem no dia que sai que já façam um artigo, um comentário. Já saiu muita informação errada, especialmente porque o alojamento local tem uma série de especificidades, a gente tem que sempre analisar e interpretar muito bem o que é que consta lá, para não dar informação aqui errada. Bom, quais são as linhas que estão na mesa? Todos sabem, uma linha forte e que vai ser a estratégia número 1 de todos os governos da Europa é a linha dos empréstimos. Primeiro vamos empurrar os empréstimos para as empresas e ver o que elas conseguem absorver. Depois, talvez, numa segunda fase, pode-se falar de alguma coisa em fundo perdido. Mas, nesse momento, o forte, isso é geral. Aliás, não é só aqui na Europa, mesmo a nível internacional, são os grants, os empréstimos que estão indo. O que é que nós temos aqui em vigor? Nós fomos quem propôs, em conjunto com as agências de turismo, animação turística, as agências de viagem, na reunião com o ministro, logo no início de março, fomos nós quem propomos o microcrédito. Dissemos que precisávamos de microcrédito e o microcrédito que envolvesse empresários de nome individual. Não sei se sabem, no mundo inteiro, na Europa, acabei de ter essa discussão hoje de manhã, nenhum proprietário particular tem acesso a nada em termos de apoio. Aqui nós temos muitas limitações, é verdade, já vamos falar, mas ainda temos alguma abertura. O microcrédito foi uma coisa que nós pleiteamos, conseguimos, e que envolvesse os empresários de nome individual. Não resolve o problema de todo mundo, é empréstimo na mesma, cuidado. Estamos a falar de coisas de 2.250 euros por trabalhador. Se eu for um empresário de nome individual, eu também posso, e tenho 2.250 euros, sem juros, e com uma capacidade, e depois de possibilidade de devolver a médio prazo. Para as pequenas situações é uma coisa que resolve. As linhas dos bancos, nós temos 900 milhões que estão dedicados ao alojamento turístico, hotéis e alojamento local.
que foram abertas depois da conversa toda dos empresários não individuais. Nós somos um dos poucos setores que tem empresários não individual a sério. A última informação que tivemos aqui há 2 dias atrás é que essas linhas passariam a estar abertas também para empresário não individual. Atenção que é muito difícil para o governo emprestar dinheiro para empresário não individual, porque é a mesma coisa que emprestar para um particular. É uma coisa completamente fora da caixa isso. Eu falei hoje com a Inglaterra, por exemplo, eles têm essa guerra, eles não têm zero de apoio para qualquer tipo de particular ou empresário não individual. Portanto, estas linhas dos bancos são lentas, são relativamente caras, mas para algumas empresas elas vão ser fundamentais. Adiaram para 6 anos, que já é uma vantagem de ter uma gestão diferente. Em termos de apoios mais específicos e para sócio-gerentes, empresário não individual, aquilo que saiu foi, na verdade, um falso apoio quase, né? Ou seja, apoiam os empresários, os sócio-gerentes, desde que não tenha funcionários. Não são muitas as empresas que têm um sócio-gerente que não tem nenhuma funcionário. Mas pronto, se tiver alguns do alojamento local, e tem, eu sei, por exemplo, empresas em nome pessoal que não tenham, podem aproveitar. Em termos de apoios para o alojamento local, nós temos um grande problema e é uma das maiores frentes de batalhas que nós temos hoje. O empresário em nome individual do alojamento local na modalidade apartamento e moradia foi excluído, foi isento da Segurança Social em janeiro de 2019. Significa que também não tem os benefícios da Segurança Social, aqueles apoios para os menores de 12 anos para ficar em casa, uma espécie de seguro-desemprego que dão para os trabalhadores independentes. Portanto, nós ficamos, por não contribuir na Segurança Social, ficamos fora. Atenção que essa foi uma discussão complicada, porque foi parte do nosso setor, a Alep não foi chamada, ninguém do setor foi chamado para essa discussão com o Ministério do Trabalho, o antigo governo, nesse tema. Nós fomos apanhados todos de surpresa. Mas havia uma parte do nosso setor que fez lobby, do Algarve, que fez lobby para que houvesse essa isenção. O que é que nós estamos aqui em conversa? Estamos em conversa com o Ministério do Trabalho, fazer uma proposta de tornar isso optativo, ou seja, quem não quiser, muito bem, está isento, mas quem quiser pode aderir à Segurança Social, que é o justo, para todos terem essa possibilidade. Essa é uma das principais batalhas. Eu dei ontem uma entrevista na RTP, por exemplo, e fui puxar por esse tema. Felizmente, a ministra do Trabalho é a antiga secretária de Estado do Turismo, acho que podemos ter alguma receptividade e aproveitar para corrigir uma situação dessa que já se prolonga para ir há mais de um ano. Depois, a questão do plano B, nós estamos a trabalhar também para ajudar no plano B, porque temos que admitir que algumas pessoas vão precisar e vão querer sair temporariamente ou em definitivo, né? O ponto que nós estamos há 2 anos a lutar é a das mais-valias, que além de ser difícil sair, se alguém sair, ainda tem que pagar aqui uma mais-valia, que é absurda, né? Já havia um acordo nesse sentido, tivemos 6 reuniões com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eles voltaram atrás no último Orçamento de Estado porque queriam empurrar aquela lógica do arrendamento, fizeram só a isenção da mais-valia para quem fizesse contratos de arrendamento de 5 anos ou mais. Agora, acabou-se o medo ou a necessidade de empurrar seja o que for, porque muita gente vai sair naturalmente para o arrendamento, abriu-se uma janela importante e nós já tivemos, é sempre aquelas promessas, mas já tivemos já afirmado que iam resolver o problema da mais-valia, porque não faz sentido nenhum proibir alguém de sair de um setor de atividade, né? Depois, estamos a trabalhar com as câmaras nos programas de imigração, Lisboa e Porto também. Já estávamos a trabalhar antes. O que são esses programas de imigração? É permitir que quem queira sair de uma forma voluntária, né, possa aderir a esses programas de arrendamento de longo prazo que a Câmara está a fazer. Em Lisboa, a tendência é ir para o longo prazo mesmo, 5 anos ou mais, o que vai poder significar, sim, o desistir da atividade por causa das zonas de contenção, e porque é um prazo longo. Isso tem a ver com também as rendas acessíveis, que tem um prazo mínimo de 5 anos para ter isenção zero de imposto de renda. Temos falado com Lisboa e demos uma lista do que são os receios das pessoas que queiram voltar para o arrendamento. Não receber, aquelas coisas todas. E a verdade é que eles voltaram com uma lista de respostas. E pode ser que saia aqui uma coisa com algum interesse. Essencialmente, o que está a se visualizar aqui, tanto em Lisboa e no Porto, é que seja a Câmara inquilina, ou seja, aquela questão do risco de ter um inquilino que eu não tiro, dramas familiares. E o que nós propusemos e está a se negociar é um adiantamento das rendas. Portanto, pode ser uma solução não só de garantia, como também em termos de tesouraria e financeiras interessantes para quem quiser fazer essa migração. É algo que vai acontecer nas próximas 3, 4 semanas. E sim, apesar de não ser a nossa atividade, sim, apesar de ser pessoas que vão sair da nossa atividade para ir para outra, nesse momento nós temos que trabalhar em conjunto, porque muita gente vai precisar desse plano B, porque muita gente só vai ter essa saída de plano B. Depois, por último, a questão dos vouchers.
Já uma discussão europeia, a última reunião que tivemos com todas as outras associações já se colocou isso. Alguns países como a Holanda e Itália avançaram na questão dos vouchers, que é, ao invés de ter que fazer um refund ou devolver o dinheiro agora, encontrar outras fórmulas. Isso é muito grave para as agências de viagem, para alguns dos nossos operadores, não tanto, né? Mas vai sair algo. Atenção que é algo que vai sair num equilíbrio entre uma pressão enorme que há do direito do consumidor, a nível europeu, não é só aqui, né? E depois uma pressão enorme que há do turismo nosso. Em linhas gerais, aquilo que está se falando e que vamos produzir aqui é um sistema de voucher onde as pessoas, nesta fase da crise, podem ou adiar a viagem, ou seja, postpone, né, para outra altura, marcar em outra altura, ou receber um voucher que podem usar no prazo de, sei lá, X meses, um ano, né, um prazo longo. Mas as associações dos consumidores da Europa em geral, e aqui também a DECO, todos, estão a forçar e a exigir que quem não utilizar esse voucher, quem não fizer o postpone ou marcar outra data, vai receber o refund, ou seja, o dinheiro de volta quando acabar esse prazo, que significa que não pagamos agora, mas corremos o risco daqui a um ano ter que devolver esse dinheiro. Isso é uma luta entre consumidor, defesa do consumidor e turismo, mas vai sair. E para alguns que estão a devolver já, não deixa de ser um ano e uma margem de conseguir convencer o cliente a buscar outras datas, a voltar, né? Portanto, esses são os pontos aqui principais que nós estamos aqui a trabalhar. Além disso, lançamos aqui em conjunto com uma série de entidades o Rooms Against Covid, que é aquele projeto de receber gratuitamente para os profissionais de saúde que estão no combate à Covid. É um projeto muito interessante, juntamos os grupos Facebook, o AL Esclarecimento, juntamos muitos titulares que já estavam a fazer isso espontaneamente, juntamos parceiros do setor, a Duin está também na parte das limpezas, com outras empresas também a entrarem nisso, um grupo de empresas tecnológicas, um grupo de uns 20 voluntários a fazerem isso. Não é nada fácil, é muito complicado, com N regras da Direção-Geral de Saúde, que fazem todo sentido, como é óbvio, né? Mas conseguimos lançar e hoje já temos qualquer coisa como 400 e poucos profissionais de saúde que estão alojados em alojamento local. É algo que vamos fazer uma divulgação agora para a semana, para mostrar que o alojamento local, que foi talvez dos setores com maior impacto, onde mais fragilizado, com pequenos proprietários, foi aquele que estendeu primeiro a mão para apoiar quem precisava. Portanto, é um programa também que estamos diretamente envolvidos, operacionalmente envolvidos. A Alep vai ser a entidade que vai gerir os pagamentos. É um pequeno apoio, um apoio para as despesas, eletricidade, água, luz, não é nada significativo, mas que ajuda para quem quis se disponibilizar isso, pelo menos a pagar as contas, né? Nós é que estamos fazendo a gestão operacional, a gestão das limpezas também. É a Alep quem está a coordenar as limpezas para garantir uma desinfecção, e estamos a aprender muito com isso também. Aí com a Verônica temos desenvolvido as metodologias novas aqui, e acho que isso vai preparar também o terreno para um novo mercado, onde o fator da limpeza vai ganhar outra dimensão, né? Em termos gerais, são esses os principais pontos que eu queria deixar. Deixava aqui, apesar de tudo, desse alerta, desse realismo, que eu acho que é importante passar agora. Creio que daqui a um mês podemos começar a falar aqui de novas perspectivas, novas estratégias, novas ideias, mas façam um plano agora, um plano de contingência, a pensar em 8 ou 10 meses, ou até mesmo um ano. Tá? Obrigado a todos e fiquem bem, fiquem em saúde. Muito bem. Olha, quero agradecer a todos e a gente se estendeu um pouquinho mais no tempo por motivos, acho que positivos. Acho que ninguém aqui está a refilar por termos passado tanto tempo a ouvir os nossos oradores, mas infelizmente tivemos muitas perguntas até muito interessantes, e vamos ter que deixar para trás. Eu vou depois organizar uma maneira de ter essas respostas entregues a cada um de vocês que fizeram as perguntas, tá bem? O Pierre, infelizmente, está aqui com uma uma outra webinar, que o nosso amigo é o Webinar Killer, e eu vou pedir para ele responder uma pergunta, just one question, man. Deixa eu ver aqui as perguntas que foram feitas para o Pierre, porque ele tem que ir embora. Ok. The question was, do you think that the short-term rental business will recover faster than the hotel business? I chose by writing that. What's that? Yeah, no. So sorry about this. I think my connection was a bit slow. Can you hear me well?
Oh yeah, sure. The question was if the short-term rental would recover faster than the hotel industry after the plane starts to take off and the emergency states in countries are lifted. So I will tell you, because no one can predict the future. I will tell you my intuition and my hope, and I think that yes, definitely, for a few reasons. A hotel, they are made around their common areas, and receptions, the elevators, the breakfast area, versus our industry, which is really made for having your own kitchen and making your own food, which allows for better separation. So that is one reason why I think that travelers will prefer our properties, but also because we are better located, we have more spread out inventory and not everyone in one place. And the final reason why I also think it's going to be true, so restarting a hotel takes a lot more time. You have a lot of staff, a lot of infrastructure. So reopening a hotel is more complicated. And I think we can be much more agile. And that's why I think, like Eduardo said, if we manage to survive this crisis, the ones who will be on the other side will manage to capture demand before the hotels. And that's my opinion. And I hope it will be the case. Okay. Thank you, man. If you have to go. We'll catch up later. But if you want to stay, please stay around with us as much as possible. Uma pergunta para Verônica. Verônica, antes do Covid, principalmente em pleno verão, as equipas de limpeza tinham poucas horas para limpar os apartamentos, né? Entre um check-out e um check-in. Você acha que essa eficiência vai ser mantida, apesar de ter uma nova conformidade com novos padrões? Roberto está a perguntar por agora ou daqui a algum tempo, quando esta crise passar? Bom, a pergunta é feita de uma maneira geral, mas eu acredito que seja em função logo após, quando toda essa questão do Covid ficar bastante evidente, as pessoas vão ficar muito mais preocupadas com isso e os property managers vão ter que criar algum tipo de mudança nas suas operações para ter conformidade com essas limpezas. Eu acho que a pergunta está sendo feita nesse sentido. Se vai demorar mais, o ponto é esse, demora-se mais para fazer essas limpezas mais... É sim, porque para fazer essas limpezas de desinfecção que estamos a fazer atualmente e vamos continuar certamente a fazer, demora sim mais tempo, até porque há certos elementos de limpeza que não estavam a ser, mesmo numa limpeza cuidada normal, não estavam a ser considerados, como por exemplo limpar com produto desinfetante, os interruptores de luz e outras superfícies de contacto frequente. Eu acho que sim, de forma geral, estas circunstâncias podem nos obrigar a repensar ainda mais os procedimentos de limpeza, também talvez no sentido de serem mais demoradas as limpezas, e isso teria que ser um trabalho do setor, porque maior tempo de limpeza significa maior custo de limpeza, independentemente de ser prestado por um fornecedor externo ou por uma equipa interna. E porque quando no pico de verão teremos, estou a falar na perspectiva de um property manager, 30 ou 40 limpezas por dia, ele tem que ter estas pessoas para conseguir fazer tantas limpezas num espaço de tempo muito curto. Portanto, acho que é um trabalho que vamos ter que fazer em conjunto, efetivamente, e se calhar esse custo acrescido vamos conseguir justificar perante os hóspedes através de uma cleaning fee mais elevada, possivelmente. Ok. Uma pergunta para o Gonçalo. Qual a política de cancelamento que aplicam nas reservas com check-in até o final do estado de alerta? Junho, julho, agosto. Vocês devolvem os sinais pagos, cobram um FII novo, tipo 15% dos valores pagos? Assim, de uma maneira geral, como é que está a sua política de cancelamento para essa época? Ok, pronto. Eu não sou o Revenue Manager para responder diretamente, mas sei que obviamente, ponto 1, que nós temos de tentar ao máximo é evitar os cancelamentos dos hóspedes, portanto tentar prolongar as reservas para ou daqui a um ano ou após setembro, outubro, são alturas mais execuíveis, mas obviamente todos aqueles, e a própria Airbnb e outros canais, felizmente ou infelizmente, obrigaram a cancelamentos gratuitos. De qualquer das formas, a nível da política de cancelamento, não há grandes respostas quando iremos sair, mas temos que perceber como nós não reservamos, os nossos hóspedes também não estão a reservar. E se não reservam, não é por não quererem reservar, é por uma questão de proibição
ou de incerteza. Portanto, quando existe incerteza, volto a dizer, assumir o pior cenário possível, tentar ser o mais flexível possível, no sentido de dar um dia, 2 dias, 3 dias, aquilo que for possível, de acordo com as estruturas que todos nós temos. Realmente não há uma grande procura, o Pierre mostrou isso, 97% do mercado está em baixo. Eu diria que fazer uma estratégia de cancelamento, sim, até talvez final de junho, mas estar sempre a revisar essa política. Mas atenção, não ser demasiado flexível na taxa de cancelamento. Por exemplo, na Airbnb, se vocês colocarem uma taxa muito flexível agora, podem começar a ter reservas para o ano, ou para o verão, ou para o fim de ano, quando teoricamente esperemos estar fora desta situação e podem ser impactados indiretamente por isso. Portanto, sejam flexíveis, mas estejam sempre a revisar. Tá bem. Obrigado. Olha, temos uma pergunta para a Guest. Se a Guest conseguiu identificar alguma tendência no mercado do alojamento local durante o corona? Acho que é óbvio, né? Acho que o resumo de toda a palestra gira em torno de mudança, né? Mas em termos de... O que eu acho que foi mais interessante foi ver o surgimento de novos perfis de guests, de uma maneira geral. Não só o turista, como de uma maneira tradicional, mas... e também estamos a ver algumas empresas a tentar entender melhor quais são esses novos hóspedes, né? Eu estava a conversar outro dia com uma empresa italiana e eles estavam a pegar os apartamentos que são grandes e que são não em zonas tão turísticas e estão transformar em espaço de coworking. Por que não? Quer dizer, esse é o momento de se criar essa versatilidade e procurar quem cairia perfeitamente como uma luva dentro de um novo perfil, dentro de uma propriedade adaptada para um novo perfil de cliente. E eu acho que também essa questão toda da automatização dos processos de check-in vão ter que ser fundamentais. Hoje em dia, muitos dos gestores de propriedades têm propriedades que têm os smart locks e outras que não têm, por uma questão do proprietário que não quis investir, né? E eu acho que vai ser uma coisa interessante, de repente, criar uma automatização em que o próprio hóspede possa escolher se ele quer fazer um check-in presencial com um custo talvez mais elevado ou um self-check-in com um custo mais reduzido, ou não, simplesmente deixar isso sem ter custo envolvido. Quer dizer, estamos aqui a tentar ser criativos e buscar novas alternativas. Não existe um futuro em que podemos dizer que esse turista, o nômade vai ser a nova opção que vai trazer rendimento para o alojamento local. Eu acho que não, eu acho que mais do que tudo é deitar os ovos em vários cestos e buscar um pouco mais de uma postura muito mais heterogênea, tanto em investimento, como já foi falado, terceirização ou não de serviços, tipos de contratos entre master lease e comissão, ou seja, né, vale a pena. Eu acho que a maior lição do Covid é justamente essa, não vale pensar cegamente num único tipo de metodologia, seja ela qual for, seja qual parte da operação for, e eu acho que é isso que temos de maior lição dentro disso tudo. Eduardo, temos mais várias para o Eduardo, mas olha, eu vou ter que escolher uma, peço desculpas. Tem uma, aliás, eu vou fazer duas. Tem uma que é fácil do Eduardo responder. A primeira perguntaram para o Eduardo se as taxas dos sócios da LEP vão ser reduzidas. E a segunda na conjuntura inédita em tantos sentidos, se estamos num tempo de mudança de paradigma, se no Algarve não vai haver uma extensão de época alta ou umas férias grandes do outono. Muito bem. Eu já estava comentando que ia fazer a primeira pergunta, mas sobre a taxa da associada, eu diria o seguinte: quem perguntou, o espírito está certo, só errou o alvo. Né? Ou seja, a ideia é esta mesmo, é olhar para cada um dos custos e rever. Obviamente, no nosso caso, nós estamos a conversar, tem sempre a questão dos seguros por trás, mais do que tudo, então pedir é para parcelar. Agora, voltando aqui a questão do futurismo, é muito difícil estar aqui a fazer futurismos aqui em geral, o que é que vai acontecer ou não. Aquilo que se tem aqui realmente foi aquilo que eu disse, que tem em mente, aliás, o próprio primeiro-ministro falou ontem isso, vamos tentar abrir gradualmente, vai ser um balão de ensaio para a gente voltar a se lembrar o que é turismo, né? Vamos abrir gradualmente o mercado doméstico aqui, se calhar tentar perto do verão,
Mas, mesmo assim, não pode ser uma loucura. Nós não podemos ter aquelas enchentes das praias, portanto, vai ser o tal gradualmente, com uma série de regras. E significa, claro, que as zonas de praia e sol que tenham um perfil para esses clientes nacionais podem tentar aqui aproveitar, mas vamos ser sinceros, o mercado nacional representa para aí 30% da faturação do turismo. Para aí 40% em dormida, mas em termos de 30%. A não ser que seja alguém num segmento, ou num destino muito nacional, tipicamente, o Alentejo, por exemplo, que às vezes recebia, ou mesmo, provavelmente não é com isso que vai sobreviver, mas consegue pelo menos ir buscar alguma clientela e não enferrujar agora no verão, né? Não vai ser por aí. Em termos de aéreo, hotelaria, a gente pode pôr todas as teorias que nós quisermos, né? A hotelaria está puxada por eles a dizer, não, pronto, aquele ar profissional, aquela questão da limpeza, que eles conseguem os serviços, né? E nós estamos a dizer, não, mas a casa aqui é só para você, não vai ter que conviver, não ter que usar talher que outras pessoas usaram ao mesmo tempo no buffet, ou sei lá o quê. Cada um vai puxar por si. Mas a verdade é que vai continuar a ter cliente por hotelaria e cliente por alojamento local. O que todos nós, hotelaria e alojamento local, vamos ter que entender é qual vai ser a nova preocupação desse cliente. É limpeza? Então, se eu tenho que garantir que a limpeza, por exemplo, está desinfetado, eu no alojamento local e eu na hotelaria, vou ter que garantir isto e o cliente vai para um lado para o outro. Eu não acho que aqui vai ter uma enchente de hotéis ou uma enchente da AL, vai haver na mesma quem prefere uma coisa, quem prefere outra coisa. O que nós temos que estar é completamente atentos no que vai se passando nos próximos 2 meses, para saber onde é que nós vamos apostar. Não vale a pena fazer planos agora de futurologia e mudar a empresa, achar que agora quem vem são os finlandeses, os russos, os não sei o quê, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Isso vai depender muito. 93% dos nossos clientes chega por via aérea em Portugal, os turistas internacionais. Quer dizer que isso vai depender muito mais do que as campanhas, das nossas ideias, vai depender de como é que a indústria de transporte aéreo volta, que empresas é que vêm, que empresas é que falem, quais vão ser as rotas que vão ser abertas e se vai haver protocolos bilaterais entre os países, aqueles que já passaram pela crise, se vai haver esses protocolos bilaterais de permitir país a país ir abrindo. Isso vai ser mais importante do que qualquer outra teoria que a gente possa criar aqui, não? Não é uma resposta objetiva e é uma zona cinzenta que a gente está realmente a viver. Gente, olha, infelizmente, nós estamos há 40 minutos atrasados no nosso evento, mas assim, atrasados não, além, mas, como eu já disse, foi por um bom motivo. Eu quero agradecer a Guest pela oportunidade de deixar que eu fizesse essa apresentação, esse evento aqui em Portugal. Agradecer a todos os oradores, Eduardo, Verônica, Gonçalo, Pierre, a todos os amigos que vieram cá, então, que assistiram conosco nesse tempo todo. São muitas perguntas complexas até de serem respondidas, de questões de fiscalidade. Eu acho que são perguntas que são importantes, mas eu quero que vocês mandem para nós essas perguntas através do meetup@guest.com e nós vamos fazer o possível para poder entregar essas perguntas aos oradores. E também deixar claro que nós temos uma série de eventos por vir no futuro, e são normalmente 2 a 3 por mês, a maioria deles, obviamente, em inglês. Nós teremos um em italiano e um em espanhol, brevemente, também. Convido-vos a entrar no guest.com/events para poder saber dos próximos eventos. Se houver demanda, a gente pode rever e uma provável vinda de um novo evento para cá, e espero que a gente tenha essa oportunidade. Olha, quero agradecer a todos mais uma vez e deixar aqui o agradecimento mais uma vez aos oradores e espero revê-los em situações mais agradáveis. Um abraço a todos, até logo. Obrigada, até logo. Obrigado a todos, tchau. Thanks everyone, bye bye. Obrigado, Roberto. Obrigado.